Olá, calouros e caloretes de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais famoso do Brasil. É o Coisa de Calouro. Aê! Aê! Uhul! Olá. Aqui sempre puxando Oi Vini Mendes, @Oi Vini Mendes, junto com @VitorOff e @MMatheusCH. Acertei? Aê, caralho! Aê, caralho! Aê. E é isso aí, gente. A gente tá mais um episódio gravando, puxando um assunto extremamente importante e hoje com uma convidada muito especial, trazendo um conteúdo assim que eu acho que vai dar uma motivação muito grande, vai dar um up pro nosso podcast. Hoje a gente tá aqui com a Fernanda Ribeiro. Aê! Que faz... Ananda! É as gurias! A Fernanda, ela faz psicologia, ela tem especialização em área comportamental e psicopatologia, isso? Isso. Tá se especializando. E hoje a gente vem trazer um assunto que acho que a Nanda domina. Nanda, olha que intimidade, né? Fernanda domina. E que a gente vai comentar um pouquinho, que eu acho que eu já dei um spoiler aqui no meu manto, que é o Setembro Amarelo, que é o mês que a gente está hoje. E a gente queria trazer um pouquinho desse assunto, abordar o quanto é importante a gente falar sobre isso, a gente falar sobre suicídio, falar sobre depressão, falar sobre ansiedade. E o Coisa de Calor não podia ficar fora disso, né? Porque hoje, em algumas pesquisas que eu fiz, abordei, também a nossa idade tá num grupo de risco, tá num grupo que tende a seguir este roteiro, a ter esses talvez problemas, não sei se é a expressão correta, mas para a saúde mental. Então, nada melhor do que a gente trazer uma pessoa que entende e a gente abordar, fazer perguntas extremamente específicas para a Nanda também nos ajudar. Nanda, te apresenta um pouquinho. Bom, como já falaram, meu nome é Fernanda, eu faço psicologia e sempre foi um curso que eu gostei muito, eu sempre tive muito interesse em entender as ações das pessoas, por que elas fazem algumas coisas, e eu acho que cada vez mais é super importante as pessoas irem a um terapeuta, fazerem terapia, porque, enfim, acho que o mundo já anda bastante complicado, então nada mais justo do que as pessoas procurarem ajuda e tentarem entender o que está acontecendo entre elas, entre o mundo, enfim. Corretíssimo, né? Corretíssimo. Deixa eu te perguntar, psicologia é teu primeiro curso? Sim, sempre foi a minha primeira opção. Sempre foi? Ah, que massa. E tu tá em que semestre? Tu tá indo? Entre o quinto e o sexto. E o sexto? Ah, show de bola. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta antes de a gente entrar no assunto das especializações, tá? Da área comportamental eu acho que fica mais subentendido, a área comportamental, mas eu que sou meio leigo, eu queria entender o que é a psicopatologia. Psicologia. É o estudo das doenças, depressão, bipolaridade, das síndromes, aborda mais essa área da psicologia. E o fato de estudar isso, assim, bom, primeiro que eu sempre reforcei isso, de pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que estudam na área da saúde tem que ter uma cabeça, tem que ter um pé muito acima. Eu não posso ver sangue, por exemplo, tá? Então eu vejo sangue e desmaio. É incrível. 1,90 m e desmaia. Mas, então eu já tenho essa admiração por quem trabalha na saúde, principalmente com essa questão da pandemia. Agora, pessoas que trabalham com a cabeça, pessoas que trabalham com os pensamentos, com o cérebro, com psicologia, por exemplo. Eu acho que também é um nível talvez um pouquinho acima, que envolve coisas que foram descobridas há pouco tempo, entendeu? Depressão antes não era tratado como uma doença. Sim. Então, eu entendo assim que tem que ter um preparo. Como é que tu pode comentar sobre isso? Eu acho que... Admirei, mas... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, tu falaste que tu sempre admirou, tu sempre gostou dessa área, mas não tem que ter um preparo, não tem que ter alguma vivência, não sei. Explica um pouquinho. Não sei, no meu caso em particular, né, eu vou falar por mim, obviamente, eu sempre gostei muito de tentar ajudar as pessoas, a tentar fazer com que elas se sentissem melhor, coisas assim. E eu acho que desde pequeno eu fiz terapia, então isso sempre me ajudou muito a entender algumas coisas que passavam comigo. Então eu acho que eu sempre quis ajudar as pessoas como eu fui ajudada quando eu era criança. Eu acho que isso é muito importante, porque eu sempre ouvi muitas pessoas falando, tipo, depressão é coisa de louco, fazer terapia é coisa de maluco, tomar remédio é coisa de louco. Eu acho que eu quero muito tentar desmistificar o máximo possível o que as pessoas pensam sobre isso.
Sim, show de bola. Show de bola, pessoal. Tem um pessoal fala, não sei se é verdade, mas para ser psicólogo tem que ser um pouquinho de louco. Não sei se tu acha que isso é real ou não. Eu acho que sim. Eu, pelo menos, me identifico muito assim, porque a gente escuta cada maluquice das pessoas, maluquice no bom sentido, óbvio, né? Mas coisas que às vezes a gente não tá esperando, a gente acaba escutando. Então eu acho que sim, tem que ter um jogo de cintura grande, tem que ter uma cabeça bem aberta para ouvir as coisas, porque às vezes a gente vai acabar ouvindo coisas que acabam nos incomodando, mas a gente não pode expor isso, né? Sim. Então, tanto é que é muito aconselhável as pessoas, os psicólogos, a fazerem terapia também, porque às vezes tu acaba pegando uma carga emocional muito forte dos pacientes e tu precisa botar isso para fora de algum jeito, né? Então, claro. É bem aconselhado. Caraca, é como se fosse uma esponja, né? Tu tá absorvendo, mas tem que botar pra fora. Não, show de bola. Ô, Nanda, e tu tem, assim, algum dado de qual é a base de cálculo de suicídios que a gente tem hoje no Brasil, ou isso é meio velado? Porque eu sei que informações no jornal não podem ser dadas quando alguma pessoa se suicida, mas a gente tem algum dado sobre isso hoje, ou é meio que não tem uma fonte de informação sobre isso? Assim, eu separei alguns dados sobre isso, mas eu vou sempre frisar bastante isso ao longo do episódio, que são os dados pré-pandemia. Uhum. Porque, obviamente, com isso da pandemia, isso mudou muito. Então, mas a gente também ainda não tem acesso aos dados, porque, enfim, a pandemia não acabou ainda. Sim. Então, a gente não tem como quantificar o aumento dos suicídios, o aumento de casos depressivos, de pessoas que começaram a tomar medicamento, mas os dados que eu tenho pré-pandemia, né, são que cerca de 800 mil pessoas se matam por ano no mundo. Ou seja, é uma pessoa a cada 40 segundos. É muita gente. Meu Deus. E a cada uma pessoa que morre, outras 15 tentam se matar. E não conseguem. Então é um número tão maior, né? O número. Exatamente. Uma coisa que eu e a Nanda a gente vivenciou por ter um amigo em comum que comenta sobre. A gente tinha um amigo ali que ele ainda trabalha no trem aqui em Porto Alegre. E ele, sei lá, uma vez por mês ele mandava mensagem pra gente, tipo, o trem hoje atrasou, ou a linha tá muito atrasada porque alguém se jogou nos trilhos. Sim. Nas estações, assim, daí, tipo, como a Transurb não pode dar informação que é suicídio, eles colocam, tipo, manutenção na linha, houve invasão dos trilhos, ou coisa do tipo. Pra não divulgar, né? Pra não divulgar. E, cara, isso é muito, muito recorrente, sei lá. Uma vez ou mais por mês ele fala pra gente, alguém se suicidou se jogando nos trilhos do trem, alguém se jogou no trem do trem. Tipo, cara, pra mim, que até então, tipo, fulano tentou se matar, alguém próximo. E era, sei lá, uma vez, quase nunca na vida. E ouvir isso seguida era muito estranho, cara. Era muito, tipo, nossa, tanta gente assim. Na verdade, Porto Alegre é uma das capitais brasileiras que o índice de suicídio é mais alto. E acontece muito, tipo, no trem e no centro. São os locais que mais tem suicídio. Que merda. Louco demais. Eu lembrei do ano passado, na verdade, tipo, foi basicamente por isso que eu até vim com a ideia para você sobre o episódio. Ano passado teve bastante jovem estudante, né, na fundação que cometeu suicídio durante o Setembro Amarelo, entendeu? Tu fica meio assim impactado porque poderia ser qualquer um de nós ali com dificuldade, alguma coisa assim, a gente acaba não vendo, né? Então é uma das coisas que a gente tem que discutir. Tem um tabu absurdo nisso, né? E não adianta, tem que discutir, tem que debater. Perfeito. Antes de a gente entrar nas definições do que é, eu quero que a gente entre mais a fundo no Setembro Amarelo. Vitor, tem como passar para nós aí a frase do dia? Sim. A frase do dia que eu separei hoje é um provérbio africano. A frase é: se você quer ir rápido, vá sozinho; se você quer ir longe, vá acompanhado.
Acho que é apropriado pro episódio. Bem. Show de bola, matou a pau, cara. Na última a gente atrasou, a gente falou no último, e aí eu fiquei com isso com peso na consciência. Aí hoje eu lembrei, hoje eu reforcei. Tá certo. Então tá, gente, vamos falar um pouquinho mais agora sobre o setembro. E eu queria puxar essa primeira pergunta. O Matheus já falou em questão das taxas, a Nanda também trouxe esses números, mas eu queria uma definição melhor. Nanda, poderia me dizer o que é o Setembro Amarelo? Uma definição. Sim, na verdade, acho que muitas pessoas pensam que Setembro Amarelo é algo brasileiro, é uma campanha brasileira, mas não, é uma campanha a nível mundial. Setembro Amarelo é uma campanha contra a prevenção do suicídio a nível mundial. E, na verdade, tudo começou nos Estados Unidos, em 1994, quando um adolescente de 17 anos, que era bem conhecido por restaurar o Mustang amarelo dele, acabou tirando a própria vida dentro do Mustang. E daí... Por isso amarelo? Sim. Caraca! E daí os pais dele fizeram uma caixinha com vários recadinhos, tipo vários post-its, e distribuíram no dia do enterro. Onde estava escrito tipo, se você precisar, peça ajuda, porque eles queriam divulgar mais isso, porque imagina, 25, 26 anos atrás isso era algo pouquíssimo comentado. Então eles tentaram fazer isso a fim de divulgar, falando que as pessoas, quem precisasse ajuda era para pedir, era para falar, porque, enfim, que nem a gente já falou antes, conversar sobre isso é sempre a melhor solução. E a partir desse momento que começou a nascer o Setembro Amarelo, as campanhas de prevenção e tudo mais. Então iniciou nos Estados Unidos e criou foi globalizando, foi se tornando mundial, até chegar ao Brasil. E hoje a gente tem algum local que seja como referência para alguém que busca ajuda, encontrar a ajuda que precisa? Ou aqui no Brasil, tem algumas clínicas que o SUS oferece atendimento, né, inclusive medicamentoso, eles fornecem alguns antidepressivos. E tem o CVV também, que é um trabalho maravilhoso, que é feito por voluntários. Na verdade, CVV, a sigla significa Centro de Valorização da Vida. E é um atendimento totalmente gratuito, ou telefônico ou pelo chat do CVV. O número do telefone é 188. 188, tá. E o site é www.cvv.org.br. E lá eles fazem atendimento pelo chat também. Por exemplo, uma pessoa está numa crise de ansiedade muito grande. Está se sentindo nervosa, está com ideação suicida. Então a gente sempre aconselha, por exemplo, se tu não faz um acompanhamento terapêutico, que tu procure o CVV e converse, porque lá tem vários voluntários que são treinados para isso, para tentarem te ajudar nesse momento complicado de tá passando por algum problema, tá se sentindo sozinho. Então lá é o local de apoio, assim, de emergência, por exemplo. Eles fazem só emergência ou eles indicam ou fazem um tratamento contínuo, no caso, se for necessário? Na verdade, lá é meio que uma conversa. Eles vão te instruir a procurar um tratamento, mas eles não podem tratar ninguém lá, porque eles são voluntários. Eles na verdade, para participar dessa rede de voluntariado do CVV, tu faz um curso, que se não me engano é online, e daí tu tá apto para trabalhar, porque imagina, tu tem que ter um mínimo de preparo para lidar com esse tipo de coisa. Imagina, daqui a pouco uma pessoa te liga, eu vou me matar agora. Se tu não sabe o que tu vai fazer, sabe? Então tem um treinamento online para eles. E acredito que eles devam instruir para centros da cidade, ou próximo, a capital, enfim. Mas eles não podem fazer um tratamento. A CVV é nacional, né? Sim. Eu também já tinha ouvido falar, e agora nessa última conversa também me incentivou a dar uma pesquisada, e ele meio que é aberto para qualquer um pode se voluntariar, né? Sim. Então realmente tu tem que ser treinado, tu faz realmente esse curso, e se eu não me engano tem que ter disponível 4 horas na tua semana para poder interagir, para poder estar disponível, né, para alguém. E te digo que despertou super um interesse também em querer participar, em ter esse sentimento de ajuda, né? Mas também, realmente, ainda a gente, voltando à questão de ainda se tratar de um tabu, isso acaba meio que sendo assustador. A gente falar sobre isso, entende? Então, assim, antes de a gente começar, por exemplo, a gravar esse episódio, eu tava super
tava com um receio muito grande, assim, de falar sobre. E pelo que eu entendo hoje, pelo todo o material que eu tive que ler para entender melhor, o ideal é a gente falar. A gente quebrar esse tabu, a gente começar a conversar mais sobre isso como se fosse algo comum, até eliminar, né? Até porque é algo comum, né? Só que a gente não sabe. Perfeito. Uma pergunta, eu não estou pedindo dados nem nada, mas na tua opinião, tu acha que aumentou o número de casos ou tu acha que teve uma maior divulgação dos casos que acontecem? Ao longo dos anos, tu diz? Isso. Aumentou. Sim, na verdade, tem estudos que comprovam isso, principalmente aqui no Brasil, vem aumentando muito. E na faixa da adolescência mesmo, entre jovens de 15 a 29 anos. Então, talvez seja por isso que eles estejam divulgando tanto, mas o problema é que realmente é um tabu. Então, eles não tratam a doença psicológica como se fosse um câncer, por exemplo, que óbvio que tem muita importância também, não estou menosprezando a importância, mas eles acabaram meio que abafando alguns casos, quando na verdade deveriam ser divulgados. Tanto é que poucas pessoas atinam de procurar o número, quantas mortes tem por ano sobre isso, e eu acho que é algo bem necessário. Não, é engraçado, tipo, acho que na faculdade ou no meu curso, um outro curso que eu fiz, eu acabei vendo algumas notícias e algumas campanhas e entrou no meio, acho que foi na faculdade, entrou no meio disso uma campanha que teve um fundo publicitário, mas que o norte dela era de tentar ajudar, que eu acho que foi na China, que tem uma ponte lá que é muito famosa de jovens irem para se cometer um suicídio lá, enfim, se jogarem, e uma empresa de tecnologia instalou na barra do corrimão da ponte uma tela de LED que percorria toda a extensão da ponte, que mandava mensagem tipo, você é especial, alguém vai sentir sua falta, seus familiares te amam, coisa do tipo, que foi uma campanha para tentar evitar esse alto número de suicídio naquele local e incentivando as pessoas a buscarem ajuda. E se eu não me engano, sei lá, em 6 meses de ação, diminuiu muito os casos de pessoas indo lá para cometer suicídio e aumentou muito as pessoas procurando ajuda. Porque o Japão, acho que é um dos tops do mundo de locais que as pessoas cometem suicídio. É cultural, né? Por N motivos, porque a sociedade exige muito deles, tanto desde pequeno, que tu seja um bom aluno, que tu faça boas notas, que tu vá para uma instituição de ensino. Sim, a pressão que eles sofrem. E no trabalho, tu não tem tempo para descanso, tu não tem tempo de família. É trabalho. Então tu acaba meio que se esgotando mentalmente e acaba deixando a tua vida de lado para ter uma vida de sucesso, entre aspas, porque a sociedade te exige isso, né? E é muito... E eu começo, a ver isso aqui pra nossa realidade no Brasil, assim, que de uma forma diferente, talvez, e talvez eu esteja muito equivocado, mas a pressão nos jovens, principalmente para tu ser alguém bem sucedido, para tu sair do teu ensino médio e ir para uma faculdade e tem que ser federal. Se não for federal, tu não vai ser alguém. Se tu não tiver um estágio numa empresa renomada, se tu não tiver um trabalho numa empresa renomada, tu não é ninguém. E isso é muito constante, pelo menos na nossa realidade e na nossa idade, tu ouvir pessoas falando eu tô fazendo faculdade mais para fazer concurso público, como se isso fosse uma saída para tu ter uma vida estável e realizar teus sonhos. E isso é muito pesado de se pensar e de se ter para pessoas que, sei lá, têm 17, 18, 20 anos. Sim. Eu lembro que acho que em história eu aprendi que teve um período na Europa e aqui no Brasil também teve um pouco, eu não vou lembrar agora o nome, mas onde tinha romantização do suicídio. Vários escritores, autores, basicamente eles tinham um romance extremo, era um romantismo extremo, onde eles idealizavam uma mulher perfeita
Só que por ela ser perfeita e ideal, a gente nunca poderia ficar com ela, e se ficar, ela não é perfeita. E daí criou uma onda de suicídio de escritores e autores na época, a maioria da faixa dos 19 aos 25 anos, e era doentio. Romeu e Julieta, né? Eu ia falar. E voltando assim, sendo mais atual, faz pouco tempo que a questão da Baleia Azul, né? Que Sim, foi em 2017. 2017, cara. Pô, então realmente alguma coisa, é algo que a gente tem que falar. Deixa eu perguntar mais alguém. Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque eu tô cheio de perguntas aqui. Tete a tete, pergunta e resposta. A gente se mete, se for necessário. Tá certo. Fernanda, existe algum meio de a gente se prevenir, de a gente fazer algum método de ajudar de forma indireta? Eu não sei. Porque hoje tu falaste que tem o CVV, por exemplo, tem o Setembro Amarelo, que faz essa menção a um mês todo, né? E como é que as pessoas, assim, pessoas comuns não é uma definição correta, mas como é que as pessoas do dia a dia conseguem prevenir esses tipos de casos? Como é que alguém pode ajudar? A não ser identificar alguém que potencialmente tenha tendências, isso? Não, eu digo assim, como é que a gente pode ajudar? Assim, hoje eu não posso ser voluntário, tá? Por exemplo, no CVV, como é que eu posso ajudar? Tem algum outro método que eu possa ajudar alguma pessoa ou participar para que reduza esse número? Sim, sempre orientar que a pessoa procure uma ajuda de um profissional. Isso eu acho que, antes de tudo, tem que deixar bem claro. Mas a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, é muito caro tu ter um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. O uso de medicação é algo muito caro também. Então, aqui em Porto Alegre tem vários locais que tem clínicas acessíveis, a baixo custo ou até gratuitamente, principalmente nas universidades. A PUC e a URGS eu sei que tem esse tipo de atendimento, mas, enfim, com a pandemia eu não sei como é que está funcionando, eu não saberia te dizer isso agora, mas as pessoas ficam muito naquele mito, tipo, as pessoas quando vão se matar sempre dão sinais. Não, nem sempre dão sinais, tanto é que muitas pessoas à nossa volta talvez tenham depressão e a gente não sabe, porque a depressão não é aquela pessoa que fica o dia inteiro em casa, chorando, mal. Muitas vezes as pessoas às vezes têm depressão, mas têm uma vida social ativa, tem namorado, fala com a família, mas só sofre em silêncio. Às vezes nem a própria pessoa sabe que tem depressão. Caraca. Então isso é algo que a gente tem que se atentar bastante, porque são pessoas que às vezes estão passando por uma situação difícil, mas não tem com quem conversar, ou não se sente segura, ou em função da sociedade ter esse tabu tão grande, acaba achando que é bobagem, é besteira. Então a gente tem que cuidar a nós mesmos, né? Porque às vezes a gente também tá mal, não sabe o que tá acontecendo, então sempre quando a gente precisar de alguma coisa, ir atrás de ajuda, conversar. Mas eu acho que os principais sinais que a gente tem que ficar alerta, por exemplo, aquela pessoa que está sempre rindo, sempre brincando, daqui a pouco começa a ficar mais quieta, começa a tentar se afastar da família, dos amigos. Isso acontece bastante também. Ou usar aquelas frases tipo, eu não vejo mais sentido na minha vida, eu acho que eu não sou importante para ninguém, eu acho que se minha vida acabasse agora, ninguém sentiria falta. Acho que esses são sintomas bem frequentes na pessoa que tem ideação suicida, e são coisas que a gente tem que cuidar bastante. São preocupantes, né? A pessoa chegar ao ponto de falar isso. A gente tem algum, motivo principal para alguém cometer um suicídio, só tal tipo de pessoa? Ou isso é muito geral, assim, qualquer um pode ter? Qualquer um pode ter, tanto é que os índices de suicídio em crianças têm crescido bastante, e o índice de suicídio com idosos é bem grande, por mais estranho que isso pareça. Então, é difícil falar, tem um grupo de risco. Todas as pessoas são grupo de risco hoje em dia. Mas, claro, pessoas que sofreram abuso, sofrem violência doméstica,
que são de classes sociais diferentes, que sofrem racismo, que sofrem bullying, homofobia. Tipo, tudo isso são coisas que, obviamente, geram uma angústia, um medo muito grande interno nosso, mas todas as pessoas podem ter depressão, todas as pessoas podem ter ideação suicida. Isso é muito do psicológico de cada um, porque, imagina, às vezes tu tá passando por uma fase difícil, uma coisa turbulenta, e tu acha que não tem saída. Então, sempre teve uma vida tranquila, nunca teve muito problema, daqui a pouco explode alguma coisa, cai em depressão. Tu pode ter ideação suicida, sabe? Não tem um grupo específico, por exemplo, só jovem, só adulto. Sim. E não sei, isso é mais uma pergunta geral. Vocês conhecem ou já conheceram alguém que já sofreu de depressão, de ansiedade ou até casos de possíveis suicídios? Já, sim. Já. Eu também. Pois é, então assim, acho que isso já comprova os números, né? Porque somos 4 que também já tive amigos que tinham problemas, e isso acredito que seja repentino, né? Então acho que é um alerta, não sei, o ouvinte agora que está nos ouvindo, fazer essa pergunta, se eu já tive essa vivência, já convivi com alguém, é algo então que tu tem que acender o alerta, né? E começar a entender a importância, acredito eu, do Setembro Amarelo, a importância de a gente quebrar esse tabu, de a gente falar mais sobre. Além de falar, eu acho que sei lá, viu que um amigo teu tá diferente, senta com ele, troca uma ideia, só vocês dois, chama pra ir pra tua casa vamos ver um filme, conversa, sabe? Tenta entender o que a pessoa tá passando na vida dela. Exatamente. Se ela tem algum problema familiar, no trabalho, na faculdade, e mostrar. Enfim, ninguém tá num momento legal, mas a gente não pode diminuir a dor e o sofrimento da outra pessoa só por isso. Então a gente tem que tirar uns minutinhos, talvez, do nosso dia, assim como os voluntários do CVV fazem, para prestar atenção naquele amigo que está um pouco mais distante, familiar também, nossos pais também têm problemas, sabe? Exatamente. Exato. É verdade. Como a Nana falou, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tanto nosso irmãozinho mais novo, quanto nosso pai que tá, nossa mãe, nosso pai que está do nosso lado, ou nossos avós, sabe? É prestar atenção no teu dia a dia e ver na tua volta o que está acontecendo para, tentar ajudar, se colocar no lugar de pessoa. Eu queria trazer um dado que eu acho de extrema importância, ainda mais que eu estou num grupo com 3 homens. Claro. Que tem países que o índice de suicídio em homens é até 3 vezes maior do que o índice de suicídio em mulheres. Aqui no Brasil é um caso, por exemplo. Nos últimos anos foi feita uma média, 13 mil pessoas têm se matado por ano no Brasil. Dessas 13 mil, 3 mil são mulheres, o resto é tudo homem. Nossa. Acho que o homem ainda tem muito o preconceito com a questão de buscar ajuda, trata como terapia como se fosse frescura. Já ouvi várias vezes pessoas dizendo isso, como se não importasse, e isso é horrível, é algo que tu tá passando por uma cultura que tu tá passando para, por exemplo, crianças novas, que não é importante tu cuidar da tua saúde mental. Isso é perigoso. Eu acho que é muito em função do machismo estrutural também. Tipo, homem não chora, quem é fraca é a mulher, chorar é coisa de mulherzinha. Exatamente. Então eu acho que, óbvio, é tudo uma bola de neve, sabe? Por trás do suicídio tem N fatores, mas eu acho que um dos principais, pelo menos nos homens, é em relação a isso, sabe? É esse tabu do homem pegar e procurar ajuda, a depressão masculina. Isso é algo que não é muito comentado, mas é algo muito importante, porque quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei surpresa com esse dado. Porque, enfim, eu não achei que fosse ter uma discrepância tão grande. Eu achei que fosse algo mais igual, mas em alguns países é bem grande. Acho que por causa do machismo, não só a saúde mental, mas a saúde em geral, né? Muito tu vai ver, as pessoas não acabam indo no hospital, dependendo do que tem, e acaba piorando.
por teimosia, sabe? Não, tipo, pra nós, por orgulho, empurrar com a barriga, né? Tipo, o meu avô, por exemplo, morreu por causa que ele descobriu um câncer de próstata muito tarde. Porque ele não ia fazer o exame, porque, não vou fazer exame de toque, porque isso é coisa de viado, enfim. E, tipo, é algo que hoje a gente já tem outros meios, que tu não precisa fazer o exame de toque, que é só tu buscar, enfim, fazer um exame médico de sangue, que isso talvez já te ajude. E as pessoas ainda estão naquela falácia de antigamente de eu não vou lá porque se eu for no médico eu vou encontrar a doença. Tem que procurar, acha? Tipo, tu tá indo no médico pra se curar da doença que talvez tu tenha. E tu acaba deixando pra depois, e daqui a pouco depois não tem volta, sabe? Enquanto eu não souber que tenho, eu não tenho. Exatamente. Que loucura, cara. É horroroso isso, cara. E ainda mais de um país no mundo, na real, né? Que temos mais homens do que mulheres, então a tendência é ter mais homens doentes e a gente não procurar isso se torna muito... Eu imagino, obviamente não estou trazendo nenhum dado, mas eu imagino que agora com a pandemia, quem já não procurava ficou mais difícil ainda de procurar ajuda ou menos interessado em procurar ajuda. Eu não sei se é algo que vocês concordam ou faz sentido, cara. Aumentou a distância, né, agora tem mais barreiras. Eu li esses dias uma notícia que estavam falando que o número de casos de morte por infarto tinha aumentado muito na pandemia, porque as pessoas não querem ir até o hospital com medo do vírus, enfim, então elas têm ataque cardíaco em casa e morrem, porque elas não querem procurar o hospital em função do medo da pandemia, enfim. Sim. Então, estava rolando uma campanha das pessoas que estavam fazendo exames para detectar algum tipo de câncer para elas continuarem indo para o hospital, para continuar fazendo os exames para detectar se o câncer se existia ou não câncer na pessoa ou não. Você me liga, né? No início da pandemia parece que tipo, todo mundo largou a mão e muitos, o SUS atende muitas pessoas com câncer e faz esses exames preventivos e acaba que se a pessoa desiste no meio, tu não consegue ter um tratamento ou um resultado comprovado do que realmente tem. Então essa campanha estava sendo bem falada até há pouco tempo atrás, eu diria. Eu fiquei sabendo de um conhecido que o pai dele tá com câncer agora e tá bem difícil de achar leito nos hospitais. Não sei se isso é uma realidade, mas pelo que ele me falou, por causa do Covid, tem falta de leitos nos hospitais. Que é bem provável. Não. Ô Nanda, mas voltando, além do CVV, o SUS aqui no Brasil, ele tem alguma forma de ajuda? Ou ele, só encaminha para um especialista e ele funcionaria da mesma forma que, sei lá, se eu precisar ir no médico hoje eu tenho que ir lá, pegar uma requisição para daí ser encaminhado? Ou eu tô tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, tô com tendência suicida, se eu procurar um hospital ou algum posto eu já sou encaminhado direto para isso. Tu sabe dizer? Aqui em Porto Alegre eu sei que tem 2 clínicas que é do SUS, que é focada na saúde mental. Justamente por isso, a pessoa teve uma crise, tentou se matar, encaminha para lá. Mas eu não saberia te dizer quais as clínicas e nem como funciona isso. Eu sei que no SUS, por exemplo, se precisa tu tenta um encaminhamento para um psiquiatra, caso precise ter uma medicação, mas também não sei exatamente como funciona, quanto tempo demora, porque a gente sabe que o SUS tem uma fila enorme, né, na maioria dos casos. Então, e eu sei que o Estado fornece também clínicas para tratar, por exemplo, uso de drogas, alcoolismo, e também faz esse acompanhamento com pessoas com ideação suicida, mas é restrito, assim, porque tem vaga, né? Sim. Então, não são todas as pessoas que acabam conseguindo ter acesso a isso. Eu sei que
se tu tentou o suicídio, obviamente não conseguiu, no hospital eles, acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 psicólogos ou psiquiatras, eles fazem um atendimento depois para tentar descobrir por quê, o motivo, e acho que, eu não sei se eles podem te manter internado por um tempo, mas pelo menos eles conversam para tentar entender o que aconteceu, por que levou a isso. Porque as pessoas que... Desculpa te interromper. Não, capaz, fala. As pessoas que tentam suicídio e que não conseguem na primeira vez, elas têm um risco bem grande de tentarem outras vezes. Então, seja tipo, você não conseguiu da primeira, mas quer muito, tenta a segunda, mas daqui a pouco desiste, daqui a pouco vai de novo. Então, esse tipo de paciente tem que sempre ter um cuidado especial, porque provavelmente, óbvio, não é 100%, né, mas provavelmente ele vai tentar de novo. Então, tem que fazer um acompanhamento mais cuidadoso, sempre ir procurar ajuda médica, porque é muito importante isso. Exato. Tu comentou que a URGS tem um local para esse tipo de situação, para acesso mais fácil a terapias, enfim. É só a URGS que tem isso ou algumas outras instituições também conseguem ter? A PUC também. A PUC tem, é feito, na verdade, pelos alunos, né? Acompanhado, obviamente, dos professores que já são formados e têm experiência, mas os tratamentos são feitos com o acompanhamento dos alunos e dos professores. Então, o paciente... Tu te inscreve no SAP e daí eles fazem um acompanhamento do tipo, ela passa por uma triagem. Por exemplo, eu tô com ansiedade. Aí tu vai lá, faz uma triagem, eles vão ver mais ou menos o que está acontecendo contigo e vão te encaminhar para algum setor, do tipo, para tratar a ansiedade ou para tratar a depressão. Enfim, eles vão ver mais ou menos no que tu te encaixa para te encaminhar. Uma pergunta mais agora para no caso, quem está na pandemia e realmente precisa desses cuidados de atendimento psicológico, psiquiátrico, eles têm feito por videochamada, eles têm feito presencial, como é que tem funcionado? Só para eu entender se alguém realmente precisa, como é que faz? Eu não saberia te responder sobre isso, porque eu tô bem por fora em relação a essas coisas que têm acontecido na pandemia. Mas acredito que eles devam estar fazendo um atendimento presencial. Talvez com uma capacidade reduzida, mas... Porque, óbvio, né, atendimento como psicólogo não é online. Agora que a gente está mudando totalmente a nossa rotina para se adaptar a isso. Mas o ideal é que sempre seja presencial, porque às vezes no computador tu talvez não perceba alguma coisa que tu veria presencialmente. Exato. Eu imaginei o olho no olho totalmente diferente do que uma tela de computador ou notebook, sei lá. Exatamente. O toque, assim, o abraço, às vezes tu tá precisando daquilo ali. E virtualmente tu não vai ter. Mas... então por isso que os números possivelmente aumentaram, porque hoje nem o toque a gente pode dar, né? Então realmente a gente acabou distanciando um do outro. Isso é muito arriscado, né, cara? É um risco que a gente está correndo muito alto, porque hoje a gente está em casa tentando manter essa segurança em questão do Covid, mas a cabeça tá a mil. Então, muita gente ali tá pensando coisas que nunca pararam para pensar na vida por causa de uma rotina, por exemplo. Então, realmente é algo que nem volto a repetir, tem que ser falado, esse tabu tem que ser quebrado, a gente tem que comentar mais, a gente tem que debater sobre isso todo dia, não pode ser só um mês pra gente falar sobre isso, né? A gente tem que falar todo ano, toda hora, todo dia, todo segundo, se precisar. Porque era até a pergunta que eu te fazia agora, assim, porque hoje a gente trouxe dados importantes, como, por exemplo, a CVV. A gente trouxe a questão de a gente identificar uma pessoa ou de ajudar um amigo, um colega. E a dúvida que eu tenho é, como sociedade, o que a gente pode fazer para melhorar, para reduzir esses números? Existe alguma coisa em grupo que a gente possa mudar, atitudes que a gente possa melhorar para reduzir? Eu acho que antes de tudo é ter empatia, né? Porque a gente nunca sabe o que o outro tá passando. Então, às vezes a gente vai lá e faz uma brincadeirinha que pra gente não significa nada, mas pra pessoa vai ser, sei lá, a gota d'água. Então, eu acho que antes de tudo a gente tem que pensar no próximo, saber o que está acontecendo com a pessoa. E óbvio que às vezes a gente vai acabar fazendo uma brincadeirinha que não é
A gente nunca vai querer machucar o outro, né? Na verdade, eu digo isso por mim, mas a gente sempre tem que cuidar isso, eu acho. De tipo, bullying, que é um negócio, assim, é absurdo a quantidade de bullying que tem, principalmente em criança, porque as pessoas mais velhas sempre falam, isso tinha na minha época, isso não é nada demais, isso é frescura. Mas, enfim, a sociedade muda, sempre mudou, e vai continuar mudando. Então, se para eles talvez não fosse algo difícil, para as pessoas de hoje em dia são. Então eu acho que a gente tem que cuidar muito isso. Preconceito, essas coisas assim que são básicas, né? Mas que as pessoas ainda acabam tendo. Sim. Não, corretíssimo. Corretíssimo. Vocês têm mais para falar, galera? Não, eu tenho, né, não é nenhuma, acho que é mais uma dúvida. Eu sei que alguns cursos tem que ter uma cadeira de psicologia para, enfim, quando tu interage com pessoas, para tu começar a entender, enfim, melhor forma de atendimento. Eu sei que medicina indiferente tu vai fazer, sei lá, urologia ou qualquer coisa do tipo, tu tem que ter uma cadeira de psicologia. E para ti, assim, como estudante de psicologia e olhando para outras profissões e para outros cursos, o porquê que isso seria tão importante hoje, a gente encaixar psicologia, sei lá, na comunicação, no marketing, no direito, sei lá, enfim, nos outros cursos, o porquê que isso seria importante da gente ter. Eu gosto muito de bater na tecla da empatia, né? Porque eu acho que é sempre muito importante tu ter uma visão do que o outro tá pensando. Por exemplo, em marketing, talvez tu acha que uma campanha faz sentido para ti, mas para os outros não fazem. Então eu acho que tu sempre tem que te botar no lugar do próximo, independente da profissão, marketing, direito, enfim, medicina também. Eu acho que isso é bem importante. Então eu acho que na maioria, né, dos cursos tem essa cadeira justamente com esse intuito. E também no mercado de trabalho, a maior parte dos cursos tu trabalha em grupo, então tu tem que aprender a conviver em sociedade, conviver com diferenças, né? E sob pressão. Exato. O tempo todo, né? O tempo corre e a gente tá sempre correndo. A gente volta naquele ponto que, tipo, é tão exigido da gente que tem a produtividade que a gente acaba deixando coisas de lado e que afeta a nossa vida muitas vezes, né? E pode estar afetando a vida do colega que está do nosso lado, do nosso gerente, coisa do tipo, porque a pressão que a sociedade impõe para as pessoas acaba refletindo e estoura em outros pontos. Porque a gente acaba dando muita atenção para uma faculdade ou dá muita atenção para um trabalho, não que esteja errado a gente dar atenção para essas afazeres, mas é que a gente não pode deixar de lado a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então acho que buscar ajuda, como a Nanda falou, tipo, parar, olhar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, é a principal dica que fica, eu acho, pra gente, porque é importante a gente olhar para as pessoas e é importante a gente olhar para nós mesmos também. Se a gente estiver precisando de ajuda, ligar para o 188, acessar o CVV, ligar para o Vinícius, dizer que quer tomar uma cerveja, coisa do tipo. Não, perfeito, cara. E outra, assim, o nosso podcast aqui é coisa de calouro, né? Então, isso tá dentro. Isso é coisa de calor, isso é coisa de estudante. Porque a gente brinca, coisa de calor, o calor não tem idade, irmão. Estudante não tem idade, não tem gênero, né? Então, realmente está integrado hoje aqui dentro do que a gente está tentando comunicar e tentar expressar o quanto é importante a gente falar sobre isso. Então, eu concordo 100% contigo, Matheus. E a gente falou no episódio passado que, brincando, né? Obviamente, tipo, a gente entra feliz pra faculdade e sai dela triste. Cara, não é pra ser assim. Eu acho. Isso é verdade. O certo não, obviamente era uma piada, mas né. É que é uma piada que acontece, cara. Exato. Não, isso é verdade. Sobrecarregado, né? Tipo, cara, tem gente que no nosso meio mesmo de amigos que, tipo, semestre passado, tipo, cara, eu não aguento mais, se eu rodar em alguma cadeira eu vou trancar e não vou fazer mais.
Porque já tá, Sim, porque tá de saco cheio. já tá tão esgotado daquilo de trabalho, de prova, ou de tentar e não conseguir. Pô, é frustrante tu não passar numa cadeira. Pra gente é frustrante. Imagina pra alguém que já tá tendo algum problema, sei lá, no trabalho ou em casa. Interno. É surreal, tipo, não é algo que deveria acontecer em si. E, Nanda, tipo, no teu ponto de vista hoje, as faculdades fazem algo para aliviar esse, entre aspas, fardo que alguns alunos têm, ou não? Eu, particularmente, acho que é muito mais marketing, entendeu? Tipo, querem que as pessoas de fora vejam que, tipo, a gente tá ajudando, a gente tá tentando colaborar. Mas, na verdade, não é bem assim. Então, eu acho que, em relação a isso, é bem mais marketing. Claro, eu, como estudante de psicologia, no meu curso, eu sou muito bem acolhida. Porque os professores já têm esse requisito, sabe, de tentar ajudar, de querer sempre colaborar com os alunos, mas eu acho que não, tenho certeza que não são todos os cursos assim. Então, olhando do meu ponto de vista, eu acho que a faculdade em si é algo que tenta pregar, que está ajudando todo mundo, mas isso vai muito do curso e dos professores que cada um tem. Então, eu me sinto acolhida pelos professores que eu tenho, sempre me senti durante o curso inteiro, mas eu sei que não são todas as pessoas que têm esse privilégio. Eu lembro, eu trabalhei na faculdade e antes de começar a trabalhar na faculdade, eu não sabia que existia, mas tem um setor que eles fazem um certo acolhimento com o aluno, mas é meio distante demais dos alunos, sabe? Se realmente está acontecendo, eles não fazem a mínima ideia, a não ser que chega um estágio onde o aluno procura eles, entendeu? Já é uma fase preocupante, né? Eu acho que foi muito isso é por falta de divulgação, porque imagina quanta gente entra por semestre, gente nova entra, gente velha sai, e é algo que não é divulgado. Então, eu não sei nas outras universidades, mas a minha era bem pouco divulgado, embora tinha um baita setor para isso, tinha baitas profissionais para esse atendimento, mas não tinha divulgação, sabe? Era meio desligado dos alunos. A gente estudou e tu trabalhou na mesma instituição que nós três estudamos, menos a Nanda, e eu, tipo, fiquei sabendo desse setor, da existência dele, sei lá, no meu último semestre. Porque alguém foi na sala avisar que existia esse setor. Caraca. Porque não é nada divulgado, não. A pessoa foi lá, deixou o e-mail dela, explicou o que era, ofereceu ajuda, enfim. Mas eu queria saber, tipo, não só da Nanda, mas de vocês, de nós todos, quais ações talvez sejam necessárias para que as faculdades melhorem nesse ponto com os alunos. O que vocês acham que deveria ser feito? É um bom ponto, cara. Eu acho que antes de tudo a divulgação, né? Porque eu acho que isso é um assunto debatido que nem a gente falou, é só em setembro. Só que o suicídio é algo presente o ano inteiro. Então eu acho que a gente tem sempre que divulgar, que bater na tecla, que fazer folder, espalhar pela universidade inteira e deixar sempre bem claro que, na verdade, a prioridade de todo mundo é a vida. Então eu acho que, antes de tudo, a gente sempre tem que divulgar e falar e bater na tecla e repetir, porque é muito importante isso. Eu tô com a Nanda nessa, cara. Tipo, eu acho que o nosso papel, como, por exemplo, nós três fizemos o curso de marketing. E o nosso papel é realmente comunicar, né? Então, a comunicação, a gente tem um ideal que é a base de tudo. Então, se a gente quer quebrar um tabu, a gente precisa falar. Se a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar, né? Nesse ponto, eu não digo só na área de comunicar, porque comunicar é fácil, mas... Por exemplo, pensa a pessoa que realmente está passando por essa situação, ela sente vergonha, é tímida, provavelmente não quer falar sobre isso, e é comunicar de uma forma que seja acolhedora, sabe? Não só, tá ali, Setembro Amarelo, mas tipo, fazer algo como que os alunos, a pessoa que realmente está sofrendo por isso, se sinta acolhido o suficiente para ir lá procurar eles, entendeu? Sim. A gente tinha na nossa faculdade, sei lá, cada semestre a gente tinha uma semana de eventos
palestras, de encontros para falar sobre N assuntos. E eu não lembro, posso estar muito enganado, posso estar sendo muito injusto em estar falando isso, mas eu não lembro de ter algum evento ou palestra especial para tratar sobre esse assunto, seja ele qual for, seja depressão, ansiedade. Enfim, crise de pânico, sei lá, que são, acredito que devam ser as 3 patologias mais comuns, não sei se tem outras, Na verdade, tem outras, né? O mal do século, na verdade, é a depressão, né? Mas, sim, a depressão e a ansiedade estão entre as que mais aparecem. Pois é, tipo, e é algo que é pouquíssimo divulgado, pouquíssimo explorado dentro das universidades. E eu acho que eu já li ou ouvi em alguns locais que especialistas dizem que talvez a forma de aliviar essa pressão dos alunos é dando outras formas de avaliação, porque eu acho que acaba sendo a avaliação a forma mais comum e pesada para os alunos e é tipo um gatilho para cada um desencadear algum tipo de transtorno. Se eu não me engano é isso, posso estar muito enganado. Entendi. Eu não sei vocês, mas esses dias eu estava vendo nas redes sociais, acho que as pessoas, por exemplo, normalizaram muito a palavra gatilho, por exemplo. E isso é uma das coisas que é meio estranho, porque tipo, quem realmente está precisando e realmente tem gatilhos, tornou-se como um negócio normal, entendeu? Como se não fosse algo realmente importante. Piada, né? Virou meme. E outra, assim, agora eu tô entrando nesse ponto, assim, de gatilho, assim, internet, daí que virou um meme. Internet também, né, talvez é um grande vilão quando se trata de depressão e ansiedade, né, porque hoje a gente tem acesso a tudo e todos e a gente fica atrás de um computador. Agora mesmo a gente tá gravando o episódio atrás de um computador, né. Então, que nem tu falaste, que nem o Vitor falou agora dessa questão do gatilho, que virou uma coisa comum, virou uma coisa mais falada. A questão também que eu percebi é do cancelar uma pessoa também, o quanto isso pode impactar hoje, o fato de tu simplesmente incentivar a um grupo de pessoas pararem de interagir com outra. E isso é preocupante, cara, isso é preocupante, porque geralmente ali, quando isso eu vejo nas redes sociais ali, a questão de cancelarem alguém por um motivo, tá? O motivo que uma pessoa errou. Aí simplesmente tu tá julgando uma pessoa e incentivando outras pessoas a julgarem ela. E quem é que pensa nessa pessoa? Independente do erro que ela cometeu, quem é que tá pensando no lado dessa pessoa? Sim, então, cara, é absurdo, velho. Isso é muito arriscado, cara. A gente começar a falar sobre isso, rede social é muito preocupante. Então... eu não sei vocês, mas durante a pandemia eu tive alguns surtos de, no caso, querer sair das redes sociais, me desligar das redes sociais. O Vinícius sabe disso, porque ele vive me mandando mensagem no WhatsApp, porque não tá mais falando comigo, isso e aquilo, daí às vezes... Tu não me ama mais. Mas no caso, tu querer um pouquinho se desconectar, porque às vezes o que tu vê lá fora nem sempre vai agregar pro teu... Não, a maioria das vezes não agrega pro teu dia a dia, entendeu? Então é bem perigoso essa questão das redes sociais. Aí tá, eu queria fazer... Pode falar. Não, pode, que eu ia perguntar, vai. Eu acho que é muito importante falar sobre isso também, porque às vezes as pessoas mostram uma vida na internet que é uma vida completamente diferente que a gente tem por trás do celular. Então fala, sei lá, tô aqui com meu corpo maravilhoso malhando. Aí tu vai ver, a pessoa tirou aquela foto, depois trocou de roupa, você tirou na cama e ficou comendo o dia inteiro. Então eu acho que isso a gente tem que bater muito na tecla que nem tudo que tá na internet é a vida real da pessoa. Às vezes elas fazem coisas específicas para postarem e depois vazar. O problema também é quem busca aquela perfeição que mostra no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede, e tu vai estar sempre buscando aquele ideal de vida, ideal de uma outra pessoa totalmente diferente, sabe? E isso é meio estranho, não sei. Às vezes tu olha lá as pessoas com um monte de
dinheiro, um monte de pessoa mega bonita, tá ligado? Tu quer buscar aqui. Viajando. Isso, daí tu acaba querendo ser outra pessoa por causa da sociedade e como ela vai responder a isso, sabe? Sim. Eu fiz um trabalhinho na faculdade num dos últimos semestres que falava sobre FOMO e JOMO, que basicamente o FOMO é o medo de se sentir excluído das redes, e isso são dois termos que apareceram em função das redes sociais. E o JOMO é quando tu não tem esse medo de ser excluído do que está acontecendo. Então, basicamente, o FOMO é aquela pessoa que precisa estar constantemente olhando os stories do Instagram para ver o que o amigo está fazendo. E daí, se o amigo está numa festa ou está fazendo um churrasco, tu já se sente excluído e não pertencente àquele grupo. Se sente agredido, né? Tipo, tu se sente muito ofendido porque, ele não me convidou, eu precisava estar nesse churrasco, eu precisava estar nessa festa, ou eu precisava estar viajando, e isso acaba trazendo pra gente às vezes necessidades que a gente ou nunca precisou ter, ou nunca parou pra pensar em ter, e acaba desencadeando ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim, e não vão nos trazer nada de bom, assim. Uhum. Né? Sim. Eu tenho um dado importante aqui que eu achei muito interessante, que é um material que eu li na própria página, tá, do Setembro Amarelo. E que é o... do Setembro Amarelo, tem duas. Tem uma página pra isso? Tem o Oi Setembro e o CVV, tá? E na página do Setembro Amarelo eu vi os benefícios da música, o quanto isso pode ser importante e pode ajudar pessoas que têm essa tendência ou têm algum problema em questão de saúde mental. Eu queria compartilhar com vocês, tá? Tá. A música ativa o centro do prazer do cérebro. Então, assim como o sexo e o chocolate. Além disso, libera dopamina e causa sensação de bem-estar. Relação mãe e bebê. Quando a mãe canta para o bebê, ela consegue memorizar sua voz e criar uma relação de afeto e confiança que é fundamental para o seu desenvolvimento saudável. Aprendizagem e memória. A música e o canto melhoram a memória e, consequentemente, tem um impacto positivo na aprendizagem. Reduz estresse e ansiedade. Ouvir música pode reduzir os sintomas de ansiedade e acalmar alguém durante uma crise. O som pode contribuir para o relaxamento e induzir emoções positivas, também auxiliando em casos de insônia. E o último é bom lembrar que nada substitui o tratamento com um profissional. A Ananda aí, a gente fazendo um merchan. Da área de psicologia ou de psiquiatria, tá? Mas a música é um recurso que não tem... a música é um recurso e não um tratamento. Então, poxa, a cultura volta aí a estabelecer o quanto ela é importante, né? Então, a música é algo que eu, particularmente para mim, sempre me fez muito bem. Eu tenho família de músicos, então sempre fui envolvido. E saber que isso é um dado, isso é uma informação que o próprio pessoal do Setembro Amarelo tá comunicando, isso para mim eu acho que é gratificante. É meios também de ajudar, né? Então, além de a gente falar em questão de conversar, talvez indicar uma playlist, talvez indicar o podcast do Coisa de Calor pode ser uma solução. Não é? Fresno também entra no quesito música? Fresno? Caraca, velho. Mas eu acho que entra, velho. Eu acho que brincadeira. Eu queria compartilhar com vocês aí que eu só consigo trabalhar ouvindo música. Ah, é? Sim. Só consigo trabalhar, estudar ouvindo música, seja ela qual for, de qualquer gênero. E de alguns anos pra cá eu só consigo trabalhar ou fazer alguma coisa em casa ouvindo podcast. Eu tenho que estar ouvindo alguém. Posso não estar dando toda a minha atenção para aquilo. Sim, mas fica pelo menos um som ambiente. Preciso estar com um som próximo de mim para eu me sentir mais tranquilo, mais calmo. Às vezes agrega alguma coisa de conhecimento, enfim, como a gente está fazendo agora. Mas para mim eu acho que isso é muito importante. Eu sou uma pessoa ansiosa por N motivos.
Então, tipo, em vez de eu estar, sei lá, de bobeira, pensando qualquer outra coisa, eu vou lá, eu ponho uma música, ponho um podcast, e isso me ajuda demais. Então, acho que isso que o Vini acabou de ler é super importante. E sim, Você acaba focando a tua atenção em outra coisa, né? Exato, exatamente. E o Matheus, ele bota o podcast do Coisa de Calor e eu fico ouvindo a voz dele assim, meu Deus, a minha voz é Cara, esse cara é narcisista. Ele me acalma demais. Ficar gravando áudio no WhatsApp e ouvindo. Eu mando pra mim mesmo no meu grupo, que só tem eu. Quem é o gatão? Ah, gente, mas que loucura, mas que bom a gente trazer essa informação, Nanda. Eu queria ouvir um pouquinho mais de ti. O que tu deixa assim de indicação para as pessoas que estão nos ouvindo em relação tanto ao Setembro Amarelo, em relação também à saúde mental? Sempre procurar ajuda, independente de se tu acha que é bobagem ou não, sempre procurar ajuda, porque sempre tu nunca vai estar sozinho, sempre vai ter alguém que já passou por algo que tu tá passando ou que vai passar. Então acho que é importante sempre deixar bem claro isso. Não tem como pagar a ajuda de um profissional, mas então de repente tenta conversar com teu amigo, liga pro CVV, conversa bastante, que eu acho que pelo menos em crise de ansiedade assim, eu acho que isso ajuda bastante. E, enfim, procurar ajuda de profissional, conversar, tentar se distrair, porque não é bobagem, é um assunto bem preocupante, bem complicado, mas é muito necessário. E é isso, eu acho que essa é a minha dica. Show. Tu que tá escutando aí, cara, então ouve bem a voz da Nanda. Eu não vou conseguir mais te chamar de Fernanda, me desculpa. Mas ouve bem a voz dela, porque o que ela tá falando é muito importante e não é vergonhoso não, cara. Pedir ajuda é muito importante, é um ato de coragem até. Então, vai realmente, pede ajuda, fala com um amigo, vai escutar uma música, vai comer um chocolate, vai ouvir Fresno, né? Vai ouvir a gente, mas o principal é procurar ajuda de um profissional. Tem uma pessoa que estudou, que está estudando para te ajudar. Então, o mínimo que você tem que fazer é usar ela. O mínimo que tem que fazer e ela é a pessoa mais equipada para te ajudar. Então, não foge dela. Não foge dela. Vitor, não é um problema tu buscar ajuda. Não é vergonhoso tu buscar ajuda. É super importante e super normal para as pessoas fazerem isso. E eu acho importante ressaltar que sempre no mês de setembro, obviamente, as pessoas começam a compartilhar coisas do Setembro Amarelo, disponibilizando, tipo, qualquer coisa me manda um direct, mas eu acho que isso é um risco muito duplo, porque ao mesmo tempo que tu, óbvio que tu quer ajudar as pessoas à tua volta, mas nem sempre tu vai ter capacidade de absorver o que a pessoa tá passando. Então, às vezes a pessoa passou por uma dificuldade muito grande, alguma coisa assim, e ela quer muito falar com alguém, e daí tu te disponibiliza a ouvir, mas ao mesmo tempo tu não tá preparado com aquilo, então acaba sendo um risco para a pessoa que tá com problema, acaba se frustrando, que não teve um apoio necessário, e a pessoa que ouviu acaba ficando com aquela carga. Então eu acho que, de novo, batendo na tecla, sempre procurar a ajuda de um profissional, do CVV, que também, apesar de eles não serem formados em relação a isso, mas eles fazem um curso, eles têm como te dar um suporte, exatamente, um suporte maior. Então eu acho muito legal as pessoas se disponibilizarem, acho legal mesmo, significa que as pessoas se preocupam com os outros, mas ao mesmo tempo tem sim de bater na tecla de procurar ajuda profissional, porque, que nem eu falei, é risco duplo, porque a pessoa vai acabar absorvendo aquilo ali e pode acabar ficando mal também, enfim, pode, que nem a gente falou, gatilho, pode acabar sendo gatilho para outra pessoa. E eu acho isso bem, bem, bem importante. Tá certo. Só para lembrar, o DISC, né, do CVV é 188, né? Então, cara, quer conversar, não manda um direct pro amigo não. Isso aí que nem a gente tá reforçando agora, que nem a Nanda reforçou, talvez possa ser um problema. Então tem 188, disca ali rapidinho, são só 3 dígitos e vai ter uma... E é gratuito. E é gratuito. Isso é muito importante. Dia, 7 dias por semana. Exatamente. Tá sempre disponível, sempre vai conseguir alguém para te ouvir, para tentar te auxiliar, nem que seja minimamente. Eu só queria trazer mais um dado rapidinho. Claro, vai. Que é importante, que fizeram vários estudos e cerca de 60% das pessoas que se suicidaram nunca fizeram um acompanhamento
médico, enfim, com psiquiatra, com psicólogo, e eu acho que isso só evidencia cada vez mais o que a gente falou durante o episódio inteiro. É importante procurar ajuda, porque é que as pessoas tratam doenças mentais como se fosse bobagem, besteira, então tentando ver a lógica de uma outra forma, do tipo, as pessoas estão dentro de um ônibus, o ônibus bate, 10 pessoas quebram a perna, fica tudo exposta. Mas dessas 10, 6 não querem ir para o hospital. Tipo, parece ridículo isso, né? Uhum. Mas é exatamente a mesma situação. Tipo, de 10 pessoas que se suicidam, 6 nunca foram no médico, num psicólogo. Então, de novo, batendo na tecla, é importante procurar ajuda profissional, é importante ir atrás de quem vai poder te auxiliar de uma forma correta e com um suporte 100% de braços abertos. Show. Isso aí. Essa repetição é realmente muito importante e deve ser repetida quantas vezes forem necessárias. Procure um profissional. Isso aí. Vitor, tem alguma coisa que tu queira falar para encerrar? Alguma indicação que tu possa dar para nós aí? Eu acho que não, a gente tocou bastante assunto. Tem o CVV, tem o site do Setembro Amarelo também, se eu não me engano. Eu vou deixar os links ali embaixo. Perfeito. Junto com o número, e tentar procurar algumas outras ferramentas, por exemplo, que ela falou da URGS, da PUC, como chegar, né, no SUS também, procurar mais informações, e eu vou deixar ali no link não, na descrição do vídeo. Perfeito. E Matheus, e tu, cara? Quer falar mais alguma coisa? Indicar alguma coisa? Não, cara, eu acho que se alguém que estiver nos ouvindo aí precisar se sentir de alguma forma e se identificar de algo que nós falamos aqui e que identifique em si mesmo ou em alguém próximo que precisa de ajuda, busque o CVV, busque o SUS, que a gente é um local que a gente pode buscar e é muito de mais fácil acesso para a maioria das pessoas, e enfim, buscar ajuda, ligar para o CVV, buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, não chamar o amiguinho, mas prestar atenção no amiguinho também é importante. E é isso, cara. Tranquilo, e ouvir Fresno. Cara, eu digo mesmo, tá? Faço das palavras de vocês três as minhas. Eu gosto também de pensar em questão de cultura, tá? Então, que nem eu trouxe o dado ali da música. Vai assistir Netflix, eu já tinha aqui 2 indicações de filmes, tá? Porque eu acho que também é uma coisa muito importante. Tem coisas ali que tu vê uma história e isso te chama atenção. E, tu lembrou de alguma coisa também, né? Eu lembrei de seriado pra recomendar. Cara, mas eu digo assim, ó, eu não sei também se possa ser arriscado. Não, mas eu digo que filmes que me fizeram bem que falam bastante sobre isso, tá? E o primeiro é As Vantagens de Ser Invisível. É um filme que eu achei muito bom, que ele traz uma pegada. Também. Tem um livro que é muito. Eu não cheguei a ler o livro, eu vi o filme, tá disponível na Netflix, e eu acho que é uma história ali que vale a pena ver, né? Talvez você se identifique, mas é bom tu entender a história quando se passa através dos teus olhos, né? E o outro é Se Enlouquecer, Não Se Apaixone. Que é também uma história muito boa, que fala literalmente sobre o suicídio, e é uma história boa de tu prestar atenção, de tu entender ali os fatos que estão passando, e os dois estão disponíveis no Netflix. Vitor, indica uma série. Tem uma série que eu assisti que é do mesmo criador do The Office. Maravilhoso. No caso, The Office, o britânico, né? É Afterlife o nome da série. No caso, o protagonista ele está passando por esse momento onde ele pensa em tirar a própria vida. A mulher dele faleceu com câncer, então ele está combatendo isso, né? A questão da depressão, o fato de ter ideias suicidas. Então toda essa primeira temporada passa por isso, e é bem bacana, de ver a série. Ela tem, obviamente, tons tristes, mas também tem alguns lados de comédia, alguma coisa que tu vai te relacionar, entendeu? Tá certo. E tu, Nanda, tem algum livro, algum filme, alguma série que tu possa indicar?
Olha, vocês me pegaram muito desprevenida, porque eu sou péssima com nome de filme, de série. Esse é o meu papel. Mas não tem Se eu lembrar problema. de alguma coisa, eu mando pra vocês. De livro eu tenho um aqui que eu vou ler, mas eu não sei se é A Arte da Felicidade do Dalai Lama. Não tá focando, meninas. Não tá focando. Ah, aqui, ó. Recebidos. Fechou. Tá certo. Não comecei a ler, então não posso recomendar. Tá certo. Nanda, queria dizer que foi um prazer te ter como nossa convidada. Foi muito bom ouvir todos os teus pontos, tua opinião. Foi muito bom ter tu pra nos ouvir também, porque tu viu que a gente gosta de falar. E eu queria que tu deixasse teu arroba no teu Instagram. É @Ribeiro Nanda. Ribeiro Nanda. Então, pessoal, sigam a Ribeiro Nanda, futura profissional de psicologia. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui com um baita conteúdo, com um baita material. Acho que todo mundo falou. A gente trouxe um assunto importante que vai render muito. Esperamos que renda. A gente vai trazer uma comunicação também certinha para falar sobre essa informação. Foi uma honra também estar aqui conversando com vocês de novo. E sempre é, né? Pena que eu não posso dizer o mesmo. Inenarrável. Eu sou o @Vitor Hoff. Ok. Não, peraí, desculpa. Eu sou o @Oi Vini Mendes. Cara, esqueceu o próprio nome. Como Deu um assim? nó agora. Produção, corta. E estava aqui com a @Vitor Hoff e @MMatheusCH. Agora que eu lembrei, agora eu não vou parar de falar isso, tá? Um beijo pra todos. A gente encerra por aqui. Beijo, mãe. Até mais.